O assunto agora é autenticação, ou seja, quando eu preciso proteger algum processo ou proteger algum conteúdo de informação, né, um banco de dados, por exemplo, eu preciso antes, né, identificar quem é a pessoa ou o processo que está tendo acesso àquelas informações. E aí a gente entra num processo de autenticação, né? E aí a autenticação ela pode ser feita de várias formas diferentes. Ela pode ser feita, por exemplo, com algo que eu sei, que é a famosa senha, então algo que o colaborador ele sabe, né, de memória qual é a senha de acesso. A autenticação pode ser feita por algo que eu sou, então a gente fala aqui da autenticação biométrica, e alguma coisa como algo que eu tenho, né, na verdade um pendrive, um token, né, alguma coisa que vai me identificar para aquele sistema. O mais popular, né, método de autenticação por algo que eu tenho é a chave do carro, né, ou seja, eu consigo entrar no carro, consigo entrar em casa porque eu estou de posse daquela chave, e com isso me autentica perante o carro, perante a porta, que eu posso entrar na minha casa ou entrar no meu automóvel. Então essa é a questão. Então vamos falar um pouco sobre essa questão de senhas. Então primeiro, que é a forma mais comum, o mais popular de autenticação, que é a senha. A senha é um valor que deve ser mantido em sigilo, né, que tem uma certa complexidade, inclusive as empresas devem, né, ter uma política de senhas, com isso ela vai estabelecer que a senha, por exemplo, tem que ter no mínimo 8 ou 10 caracteres, alfanumérico, com letras maiúsculas e minúsculas, símbolos e números. Isso vai dificultar, né, para que o atacante consiga descobrir aquela senha, né? Ou seja, senhas que têm o nome do filho, data de nascimento, placa do carro, número de celular, isso são senhas completamente fáceis hoje de serem adivinhadas, né? Porque essas informações estão todas públicas hoje em dia, ou na rede social, ou nos vazamentos de dados que tem. Então, o primeiro cuidado que eu tenho que ter é na escolha da senha. A senha hoje não é usar só a senha para autenticar esses acessos, não é uma boa escolha. Por quê? Porque exatamente como eu falei, essas são senhas que podem ser tentadas, né, e eu posso, através de tentativa e erro, acertar essa senha com os dados que eu tenho. Então, eu devo agregar a essa informação da senha a questão da autenticação de 2 fatores, um segundo fator de autenticação, que pode ser, por exemplo, né, uma mensagem enviada para o celular do colaborador, por exemplo. Não é uma boa opção essa de envio de mensagem do colaborador, porque o próprio celular pode ter sido clonado. Então, ou seja, o ideal hoje para a autenticação desses fatores são aqueles aplicativos instalados, por exemplo, no celular, onde eu tenho a senha e eu tenho um número que aparece nesse aplicativo que muda a cada minuto. Então, ou seja, para que eu me autentique, para que o sistema, por exemplo, me identifique como um usuário legítimo do sistema, eu vou ter que informar o meu login, normalmente o nome, a minha senha e esse número que aparece nesse aplicativo que foi sincronizado com o sistema. E com isso, esse número ele vai mudar a cada minuto. O atacante pode até adivinhar a minha senha, mas ele não vai ter de posse esse aplicativo que está instalado no meu celular. E com isso vai dificultar bastante o acesso dele. Outro cuidado com a senha, que é um cuidado também básico, é não usar a mesma senha em vários locais diferentes. Ou seja, cada local diferente, né, ou cada acesso diferente, seja na rede social, seja no meu e-mail, seja no sistema de contas a pagar e receber da empresa, eu tenha senhas diferentes. E alguém pode pensar, mas como é que eu vou controlar essa quantidade imensa de senhas que eu tenho, né, espalhadas por vários aplicativos da internet ou aplicativos da empresa? E aí a sugestão é o uso dos chamados cofres de senhas, né? Esses aplicativos são aplicativos especiais feitos para armazenamento de senhas. Ele tem um banco de dados de senhas criptografado, que fica armazenado no celular ou na nuvem, e eu preciso basicamente lembrar de uma única senha complexa que vai desbloquear esse banco de dados. E com isso, o que vai acontecer? Eu posso salvar centenas de senhas diferentes nesse banco de dados e preciso lembrar de apenas uma senha complexa que vai destravar esse banco de dados. Eu tenho, inclusive, outras situações como proteção de dados que estão em trânsito, como chamada de VPN. Então, esses são alguns cuidados que eu tenho que ter no caso de proteção das informações ou de acesso às informações que são privadas.